Olá, aqui é Simone. Nós vamos voltar e corrigir as atividades do PET da semana 2 e 3. Vamos lá? PET da Secretaria de Educação, semana 2 e 3, Ciências, 7º ano, o tema é efeito estufa e camada de ozônio. Ao final do nosso estudo, você deverá ser capaz de descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel na vida da Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial desse efeito estufa, selecionar e implementar propostas de reversão, ou de controle desse aumento desse efeito estufa, demonstrar que o ar é uma mistura de gases, justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando quais são os fatores que aumentam ou diminuem a presença desses gases na atmosfera e quais que são os mecanismos de preservação, dessa camada de ozônio. Vamos assistir a um vídeo. Buraco na camada de ozônio. O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera, com maior concentração entre 25 e 35 quilômetros de altura na região chamada camada de ozônio. O ozônio dessa região tem uma função muito importante para a vida na superfície terrestre. Ele absorve a radiação que vem do Sol, ultravioleta do tipo B. Apenas o ozônio na atmosfera tem essa propriedade importante de absorver a radiação UVB, ultravioleta do tipo B, que é prejudicial à vida de pessoas, animais e plantas. A radiação ultravioleta do tipo B é a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, um gás que passa praticamente ileso pela troposfera e chega até a estratosfera, destruindo as moléculas que formam o ozônio, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer de pele. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, área maior que toda a América do Sul, ou equivalente a 15% da superfície do planeta. Primeiro eu quero que vocês entendam as diferenças entre aquecimento global e efeito estufa. Então, aquecimento global é a elevação da temperatura da Terra que é ocasionado por ações humanas que aumenta a concentração desses gases na atmosfera terrestre, potencializando o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, que ele vai permitir o aquecimento do planeta para a manutenção da vida. Para entender melhor, então, nós temos o planeta Terra, ao redor dele nós temos uma camada de gases. Quando a energia solar, os raios de energia solar batem, atravessa essa camada de gases, batem no planeta, ele reflete, volta, parte desse gás bate nessa camada de ozônio, nessa camada de gases, volta na Terra e parte vai para o espaço, Parte dessa radiação ela vai escapar para o espaço. Bom, se essa radiação ficar muito, ela vai aquecer demais o planeta, Que vai ter um aumento dessa
temperatura. Essa retenção de mais calor, mais do que o necessário, a manutenção da vida, é que é o aquecimento global. Agora vamos passar para os exercícios. Vocês conhecem quais são os gases que causam o efeito estufa? Já falamos, já fizemos alguns exercícios sobre eles. Então, aqui, dióxido de carbono, que a fórmula é o CO2, gás metano, que é o CH4, óxido nitroso, N2O, gases fluoretados, né? Cloro, flúor, carbono, em especial esses. A concentração desses gases pode ser alterada? De que forma? Sim, né? Como que a gente pode alterar esses gases, né? E a gente está pensando aqui na alteração para diminuição, né? Então, vamos lá, economizar energia elétrica, né? Não deixar a luz acesa sem necessidade, porque cada lâmpada fluorescente, a gente pode trocar as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. Vão poupar 68 kg de CO2 por ano, né? Evite utilizar carros como meio de transporte, de preferência transporte coletivo, bicicleta, né? Porque um dos principais poluidores é o CO2 dos automóveis. Dê preferência a carros a álcool, né? Que ele não lança CO2 na atmosfera. Coma menos carne suína e bovina. Engraçado a gente fazer isso, mas porque esses animais eles emitem grande quantidade de metano com os seus dejetos de ruminação no ambiente. E recicle o lixo. Tenha mais cuidado em consumir embalagens, né? Reutilizando, reciclando o lixo, evita a utilização de novos recursos naturais que não renováveis, além de diminuir a quantidade de lixo jogado nos aterros sanitários e reduzir a quantidade de metano. Se você tiver quintal, em sua casa plante árvores, porque as árvores, para fazer fotossíntese, elas retiram CO2 do ar. Então, vai ajudar muito o planeta se a gente tomar certos cuidados. Precisa colocar tudo isso? Não. Eu coloquei várias opções e aqui eu optei por falar das coisas que a gente pode fazer para diminuir a concentração desses gases, né? Minha pergunta foi: a concentração desses gases pode ser alterada? Pode. Ela pode ser alterada para mais ou para menos. Aqui eu quis dar ênfase em diminuir, não em aumentar. Questão número 3. Eles são de origem natural? Esses gases que causam efeito estufa são de origem natural? Sim, são. Eles são de origem natural. Como nós já falamos, o efeito estufa é um fenômeno natural. Então, esses gases são de origem natural, ok? As ações humanas contribuem para a emissão desses gases? De que maneira? Os gases do efeito estufa, eles são gases produzidos por alguma ação humana, né? Então, as ações humanas elas podem aumentar ou diminuir essa concentração de gases na atmosfera. Apesar deles serem gases naturais, algumas movimentações, algumas ações humanas podem aumentar a concentração desses gases, como a queima de combustível fóssil, ou queima de matéria orgânica em geral, que vai aumentar o CO2 na atmosfera, né? Algumas ações, alguns acontecimentos fogem dessas ações humanas, como as erupções vulcânicas, né? E os produtos dos processos respiratórios e digestórios dos animais. Esses são, o ser humano não tem controle sobre eles, né? Então, como o homem ele pode contribuir para a emissão desses gases, eles podem ser minimizados ou agravados. De que forma o homem interfere nessas mudanças climáticas? Desmatando, produzindo queimadas, aumentando o consumo de carne bovina, fazendo uso irresponsável de recursos naturais, utilizando os gases dos CFCs, que são os gases muito prejudiciais ao meio ambiente e nas indústrias.
essas mudanças climáticas. 5. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno é um processo. Primeiro a gente tem que ver se ele é um processo natural ou se ele é um processo artificial. O efeito estufa é um processo natural, né? Porém, ele tem sido intensificado pela ação humana, né? Bom, vamos pensar aqui. Na semana 3, começa com uma experiência. Ela é toda uma experiência, né? Nessa experiência, vamos utilizar 2 copos com água. Inclusive, na atividade, tem uma experiência parecida que eu já tinha colocado na atividade. Uma garrafa PET, que a gente vai cortar essa garrafa. Depois, a gente vai colocar essa garrafa sobre um dos copos e ou colocar do lado de fora para tomar sol ou iluminar com uma fonte de luz por um tempo. Depois que isso for feito, o que você vai fazer? Você vai colocar um dedo dentro de cada copo e comparar a temperatura da água dos 2 copos, ok? Após você fazer esse experimento, você vai responder para mim. O que você observou ao fazer o experimento? Né? Que a água dos copos fica em temperaturas diferentes. Qual que vai ficar com temperatura maior? Aí você pensa e depois mais embaixo você vai me responder. Você conseguiu relacionar o resultado da experiência com o aquecimento global do planeta? Essa aqui eu coloquei como resposta pessoal, que eu quero que você me fale realmente. Eu não vou dar resposta dele. Você acha que tem alguma coisa a ver esse experimento com o aquecimento global? Coloca essa resposta para mim. Qual copo estava com a água mais quente? O copo que estava sob a garrafa, né? Por quê? Porque o que aconteceu? A lanterna, ela aumentou o calor dentro dessa garrafa, desse copo. A garrafa segurou esse calor lá dentro, funcionando como uma camada de gases ali. E aquilo ali virou como uma estufa, né? Fazendo com que a água que estivesse tampada com a garrafa ficasse mais quente. O aumento na quantidade de gases da atmosfera provoca um efeito igual ao que fizemos na atividade. Qual é o nome desse efeito? Efeito estufa. Escreva algumas consequências dele. Derretimento das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos, aumento médio da temperatura da Terra, né, que é o aquecimento global, pode provocar a extinção de algumas espécies, porque se ele vai mudar no clima, vai mudar o clima, vai mudar a temperatura, corre o risco de extinguir algumas espécies, destruição da camada de ozônio, aumento do número de câncer de pele na população mundial. Aqui eu coloquei algumas, né? Tem outras, não precisa pôr todas, vocês vão escolher algumas para colocar. O que pode fazer para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera? Essa é uma pergunta parecida com as que já tiveram atrás, né? Então, a gente pode usar mais transporte público, né? Andar mais a pé, de bicicleta, para queimar menos combustível fóssil, plantar árvores, preferir usar carros movidos a etanol, porque o etanol é biocombustível, né? E reduzir desmatamentos, dentre outros. Se eu seguir a regra dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, que é do consumo consciente, estaria ajudando a diminuir as consequências do efeito estufa? Sim, porque o consumo é a melhor forma de contribuir com o nosso planeta. Como que eu vou fazer? Se eu consumir, ao usar os carros, usar menos os carros movidos a gasolina, eu estou consumindo menos gasolina e eu vou produzir menos CO2 na atmosfera. Outra forma, lixo. A degradação do lixo também produz gases
que vão aumentar essa concentração na atmosfera. Plantar mais, né? Consumir menos papel, por exemplo. O papel vem da árvore. Então, reciclando esse papel, eu estou consumindo menos, retirando menos árvores do meio ambiente. Relate as etapas do experimento e sua conclusão. Bom, aqui você vai descrever a experiência passo a passo em formato do relatório que eu vou colocando aqui ao lado. Ó. Então, aqui em cima você vai pôr PET, Plano de Estudo Doutorado, Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, semana 3, experimento. Coloca seu nome e sua turma. Título: Efeito estufa e aquecimento global. Qual que foi o material utilizado? Você vai colocar em forma de lista, você vai colocar 2 copos com água, garrafa PET, tesoura, que você usou para recortar a garrafa, tesoura, uma fonte de luz, lanterna, se você usar a lanterna, senão você pode parar por aí, porque aí você colocou no sol, né? Aí no desenvolvimento você vai relatar o passo a passo. O que é isso? Cortou uma garrafa, os fundos de uma garrafa PET, numa altura média, encheu os 2 copos com água, virou a garrafa cortada sobre um copo, emitiu alguma fonte de luz, aqueceu, depois tirou, comparou a temperatura da água e aí você vai falando passo a passo. E a conclusão? Na conclusão você vai colocar o que você aprendeu e o que você achou do experimento. Qual a conclusão que você chegou. Se dá para comparar, se não dá, com a matéria estudada. Sabará 2020. Esse é o modelo oficial de relatório de ciências que eu vou pedir sempre para vocês. Ok? Terminamos essa semana. Então, namastê para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida,